Bom dia, paz seja com todos. Senhor te abençoe ricamente, poderosamente. Nessa sexta-feira, nosso 37º dia hoje de devocional, de oração, consagração, de busca, onde temos caminhado juntamente nessa jornada de fé, buscando a sabedoria, o discernimento, e aonde eu creio que Deus tem dado muita sabedoria para todos nós. Glória a Deus. E o tema de hoje é: torne Deus o sócio majoritário de tudo que é seu, seus negócios. E a palavra se encontra lá em Deuteronômio 8:18, que diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir. Ele que te dá força para adquirir aquilo que você deseja alcançar. Riquezas, bens materiais, algum negócio, tudo Deus, Ele nos dá força para adquirir. E a história de hoje conta um testemunho de Style, né? Então, irá impactar a vida de vocês hoje. Aqui tem uma indicação de um filme, talvez você até já olhou, você que não olhou, assista lá. Está disponível no YouTube. Deus é o dono do meu negócio, é o nome do filme. Deus é o dono do meu negócio. Assista, preste atenção. Aqui também tem umas indicações de filme também. Quarto de Guerra, que eu acredito que já foi muito olhado. Muitas das vezes nós não percebemos o quanto Deus nos ensina através daquilo que observamos e olhamos. E o Quarto de Guerra é um ensinamento extraordinário para o casamento, para a família, para tudo. Ali fala de uma mulher que aprendeu, instruída, com uma mentora sábia, que já tinha passado por uma grande perda, um grande problema. Então a missão dela é ensinar outras mulheres mais novas. E esta mulher, então, ela aprende a ter um quarto secreto. Ela desocupa seu closet ali, e ali ela faz secreto dela com Deus, o quarto de oração. Mas o bom mesmo é você olhar e prestar atenção no filme. O nome do filme é O Quarto de Guerra. E hoje a indicação é: Deus é o dono do meu negócio. Está disponível lá no YouTube para você assistir. Se você aí, então, e depois você tire para você as suas lições. Amém? Então aqui ele conta incrivelmente a história de como Style experimentou milagres financeiros extraordinários em seus negócios. Então não deixe de assistir o filme, vá lá. E aqui ele conta que ele começou apenas com 25 e mais um empréstimo de 12 que pegou com seu pai. Quando o negócio começou a dar lucro, ele sentiu o Senhor pedindo para que o entregasse em suas mãos. Então ele rendeu-se totalmente ao Senhor. Stanley preparou os documentos para que mais de 51% das suas ações fossem transformadas numa organização sem fins lucrativos. Deus tornou-se então o proprietário legal da maioria das ações da sua empresa. E depois ele entregou a maioria das ações da sua empresa para Deus, e os negócios então começaram a crescer de maneira vertiginosa, como ele nunca esperou. E aqui ele termina mais de 140 milhões para a obra do Senhor. Em particular, a maior parte dos recursos foi vertida para o evangelismo mundial, um dos ministérios que apoia mais de 42 cidades, com 1.600 homens indo de porta em porta compartilhar o evangelho. E aqui nos fala que o livro de 2 Crônica 26, a partir do 5, nos fala de Osias. Eu acredito que você que já leu a Bíblia, ou está lendo novamente, ou que já leu, talvez você que é pregador, você que já conhece a palavra, até já ouviu falar muito dessa passagem sobre Osias. Nós vamos ler aqui do 5 em diante, que nos diz assim: 26, do 5 em diante, diz assim: propôs-se
buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus fez-o prosperar. Porque ele buscava o Senhor e ele tinha um mentor que ensinava. Sabe aquele amigo, aquele discipulador que diz, ó, por aqui não, por aqui é bom, por ali não, vai por aqui, né? E ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, e ele foi um grande, né? Ele se tornou um grande homem. Uzias, ele construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, e junto ao portão do ângulo, e se fortificou. Ele ficou forte, ele se tornou próspero. Também ele construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto no Cefilá como nas campinas. Tinha lavradores e vinteiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias também tinha um exército de homens preparados para uma grande guerra, que saíam para a batalha em tropas. Segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Manassés, sob a direção de Ananias, os oficiais do rei, o número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.000, e 500 homens que faziam a guerra, com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias então preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundos para atirar pedras. Até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens, peritos que foram colocados nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas. A fama de Uzias então se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Ele se tornou um homem muito poderoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração de Uzias se exaltou. O perigo que temos de adquirir muita coisa, de crescermos no ministério, no chamado, na área financeira, nós temos cuidado com eu faço, cuidado de crescer, que Deus cresça e nós diminuímos. Então, cuidado às vezes do sucesso, do crescimento, é perigoso porque às vezes nós tropeçamos e caímos devido à ganância, devido ao orgulho, né? E aqui Uzias então se tornou poderoso e o coração de Uzias então ele começou a se exaltar. A palavra dizia que exaltou para a sua própria ruína. Você leia lá, 2 Crônicas 26. E aqui, pois entrou no templo do Senhor, aqui ele começou uma transgressão contra o Senhor. Primeiro ele não obedeceu, porque tem coisas que é devido a nós fazer. Tem coisas que não é para nós fazer, que é para outros fazerem. Então nós não podemos querer fazer o que é do outro para fazer. Aqui, seu Deus, pois ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Eles enfrentaram o rei. E disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Abraão. Aqui nós temos uma advertência aqui, que ele fala: orgulho é a primeira e favorita estratégia de Satanás, e bem mais sutil do que outras armadilhas que derrubam e destrói a vida no mistério de um líder, de um pastor, e acaba fazendo a pessoa uma fonte de destruição. Uzias achou ali que ele, como era forte, rico, prosperou, ele fez tudo e ele se fortificou. Então, eu acredito que ele disse: agora eu posso fazer o que eu quero, eu posso entrar aqui e queimar incenso, eu posso isso. Nem tudo compete a nós também. Nem tudo. E aqui vai dizer que
muitas vezes ela é mantida em seu cargo ou posição de influência. Já que em geral o orgulho nem percebe que é assim. Vale a pena pedir que outras pessoas que nós conheçam bem comentem sobre nossos níveis de orgulho ou de humildade. O oposto ao orgulho, sinais de orgulho, inclui egocentrismo e a confiança de estar sempre acerto, a necessidade de ter a última palavra, a dificuldade de servir e de ser vulnerável ou transparente, se submete-se a aceitar o confronto ou a correção e a dificuldade de ser ensinado. As pessoas às vezes não ouvem, eles não gostam de ouvir questões nem de ouvir a opinião dos outros. Eu já tive dentro de uma mentoria aonde me retirei por devido a isso, por não escutar a gente. Então o ensinamento, uma mentoria, o mentor ele ensina, ele nos eleva a conhecer, nos confronta no amor, mas também nos deixa falar e escuta também a nós. E muitas das vezes nós somos elevados e muitas das vezes nós tropeçamos porque nosso orgulho às vezes não nos deixa obedecer e nós frustramos, queridos. Isso já aconteceu comigo também, a gente se frustra. E a gente vê assim que muitas das vezes nós somos errados porque nós achamos que como nós conhecemos, nós crescemos, nós não precisamos sentar para ouvir, nós precisamos sentar e ouvir e aprender e a rever e a refazer se for necessário. Aqui Uzias não se deixou, Uzias não obedeceu, porque ele achou que ele se fortificou, ele cresceu, ele prosperou e ele foi além e ele fez aquilo que não deveria a ele, que não competia a ele a fazer. E a palavra vai dizer aqui, para nós encerrarmos aqui nesta manhã, aqui ele diz assim, a confiança de estar sempre acertando, a necessidade de ter a última palavra é minha e acabou. Não. Então eu vou escutar, dar com pouco aquilo que eu acho que é certo para mim. Alguém vai dizer, não, tá bem, mas a gente pode colocar aí alguma coisa, retirar outra, para que nós venhamos crescer em todas as áreas. E na administração e na área financeira, nós temos que saber como que nós vamos cuidar do negócio se nós não soubermos administrar. Aqui, homens da maior firmeza. Aqui os sacerdotes eram corajosos e porque era muito arriscado confrontar um rei, porque humanamente falando, a autoridade e o poder deste eram absolutos naquela época. Sem dúvida, todos se lembravam de que o avô de Uzias, o rei Joás, havia matado o profeta que o confrontou. Então Uzias aqui ele se indignou, lá a partir do 26, 19 e 20. Ficou com raiva, agiu parecido com Asa e Joás, e a lepra lhe saiu à testa. Uzias caiu. Então aqui veio o castigo divino, foi direto e dramático, porque a arrogância de Uzias o levou ele a peitar Deus. Então numa casa separada, nada pior do que ser isolado em esperança, sem sair do isolamento. Que nós possamos refletir nessa palavra de hoje, de Uzias, 2 Crônicas 26, que fala que enquanto Uzias buscou ao Senhor, entregou ao Senhor tudo, buscou ao Senhor e fez aquilo que era de fato e de direito fazer e dever, obedecendo ao Senhor e fazendo aquilo que era diante dele como rei naquele tempo. Uzias não obedeceu. Aqui a palavra vai dizer que enquanto, lá no verso, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E essa palavra nesse dia, busca o Senhor. Obedeça a palavra. Coloque tudo diante dele. E ele vai te fazer prosperar na tua área financeira. Aquilo que você sonha, teu propósito, teu projeto aí, vai sair do pé. Continue buscando, orando e acreditando. Os levantes às vezes se levantam grandemente para nós fazer derrubar, para nós fazer cair, as vozes ao contrário, mas não se deixe levar.
Confie no Senhor e obedeça a Ele. Que o Senhor te abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro por este que está aí comigo nesse dia, Senhor. Abençoe poderosamente, ricamente, prospere em todas as áreas da vida dele, dando a eles, ó Pai, saúde, vigor, sabedoria para dirigir os negócios e para aquilo que eles no projeto, Senhor. Faz com sabedoria e com cuidado, Senhor. Senhor, eu oro. E eu te peço as bênçãos sobre cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém.